tem, né? Mari. Eu tenho 2, eu tenho um menino de 20 e o Anthony, né, de 20 e a Vitória de 6. Eu tenho um filho que é xará, o seu. Eu tenho um Anthony também, de 1 ano e 10 meses. E tenho a Graziele, que vai fazer 6 anos no Dia das Mães. Todas temos 2 filhos, então, cada uma. Eu também tenho uma menina de 15 anos, que é a Amy, e um filho que vai fazer 20 anos agora, no próximo dia 16 de junho, que é o Victor. Inclusive, ele trabalha comigo lá na operação, é meu companheiro. Mesma idade do Anthony, né? A operação no dia a dia, ela é bem corrida, né? É bem movimentado o horário do almoço. A gente tem os picos, né, do horário de almoço, que é em torno do meio-dia até 1h30 mais ou menos. Aí depois tem aquele horário ocioso até o final da tarde, que é quando começa depois o happy hour e começa a movimentação de novo. A gente lá abre o restaurante às 11 da manhã e vai até às 11 horas da noite. Nossa. E tem uns dias de pico maior, que, por exemplo, de sexta-feira, que às vezes a gente precisa até, inclusive, fechar a operação do delivery para poder dar conta do restaurante. Bem corrido. É bem corrido, porque um acaba atrapalhando, influenciando no atendimento do outro. Bom, e é de segunda a segunda? De segunda a domingo, inclusive feriado, todos os dias. É bem corrida, é pauleira. Você é professora, né? Isso, eu sou professora. Essa é a vantagem de ser professora. Final de semana eu folgo e feriado também, aí consigo até algumas emendas. Eu sou professora de matemática do ensino médio, do 1º ano até o 3º ano do médio. Trabalho também com finanças e controladoria, aí no meu meio período. Além disso, né, tento ali conciliar com tudo, casa, filho, academia agora, virei fitness, né? Tô tentando, mas é basicamente isso, é uma correria ali, vou equilibrando as coisas. Bom, eu trabalho com comida saudável, né? Você precisa... Preciso ir lá. Aí eu concilio, como você disse, de manhã é bem corrido, porque a Vitória precisa ir para a escola, então a Van vai até o restaurante. Aí esse horário, das 10 até o meio-dia, é bem corrido, porque daí eu tenho que dar conta de entregar, né, as comidas no delivery, e também tenho que ajudar ela a se arrumar e ir para a escola. Então é bem corrido. Esse horário, para mim, é o mais tenso do dia. Tá, Vanessa, como que é para você hoje ser mãe, profissional, dar conta de todas essas nossas tarefas? É um desafio constante, né? A gente sempre acha que não vai ser capaz de conseguir dar conta de tudo, mas a gente sempre consegue. A gente dá um jeito, a gente consegue cuidar da casa, consegue cuidar dos filhos, consegue cuidar do restaurante, a gente vai alinhando uma coisa aqui, uma coisa ali. Às vezes, algumas pessoas têm sorte, né, de ter alguém para poder auxiliar nessa questão, e outros não, e mantém essa correria aí, mas é isso. Essa loucura, é uma loucura. E para você? Eu acredito que seja uma prova de coragem, né? Coragem de ir atrás dos seus sonhos, ir atrás da sua liberdade financeira. É um lugar assim onde você tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que se cuidar também. Então acredito que seja uma prova de coragem ali no dia a dia. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que a mulher estava falando sobre equilíbrio, que às vezes a gente fala muito sobre equilíbrio e tal, e equilibrar, tem que ficar os pratinhos ali, e na verdade se a gente for parar para pensar, pelo menos para mim, eu não consigo, é prioridade. Esses dias para trás eu estava muito focada no delivery, extremamente focada. Tô fazendo nutrição, faculdade, para ajudar no restaurante. Aí participei do fórum aqui do iFood, então eu estava muito focada. Até a minha filha, os meus filhos, domingo eu não tive alguns domingos, então agora eu voltei para priorizar os meus filhos. A Vitória está no período de alfabetização, de ser professora. Como é difícil, meu Deus! Aí agora eu estou priorizando ela e o meu bem-estar. Então esse ano eu falei que o meu momento é presença, então eu estou muito focada no meu mulher. Entendi. É isso. Estou fazendo natação, fazendo academia, é o meu momento. Esse ano é o meu estado de presença, porque o delivery,
eu acho que eu já consegui ele colocar num caminho que agora é só trazer gente, como você estava dizendo, trazer gente para ajudar e crescer. Agora o meu momento, esse ano é meu. Entendi. Ter esse equilíbrio é importante, né? É importante se enxergar nossos filhos e não deixar a nossa carreira de lado. Também, é algo muito importante. A gente às vezes meio que se anula, né? Tipo, como mulher e tal. Então, o meu foco, na verdade, eu acho que ele nunca mudou. Desde quando eu tive filhos, o meu foco sempre, a minha prioridade sempre foi eles. Primeira criação deles, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conseguir conciliar no começo e acompanhar os meus filhos durante uma fase muito grande da vida deles. Depois eu pensei em empreender, depois eu pensei, foi uma coisa de cada vez, mas sempre com o foco neles. E até hoje, se existem questões no restaurante, se existe algo relacionado a eles que for, na minha opinião, mais importante, eu sempre vou priorizar primeiro eles. Depois vem o meu restaurante, depois vem a minha casa, depois vem a academia, depois vem a faculdade, que a essa altura do campeonato, quase chegando aos 50 anos, eu resolvi fazer faculdade de marketing. Ai, que legal. Eu encerro agora, esse ano já encerro minha faculdade, mas eu não consigo, nunca consegui tirar o foco deles. E quando eu comecei a empreender, o meu maior medo era justamente deixar os filhos, entendeu? Como eles iriam conseguir se virar, o que seria da minha casa sem que eu estivesse lá dentro. E hoje eu continuo empreendendo justamente pelos filhos, entendeu? Então como você disse, tem que ter o equilíbrio, mas o meu foco está sempre ali. Isso aconteceu comigo também. Quando eu tive a Graziele, eu mudei de profissão. O meu plano A era as finanças, e aí eu mudei totalmente o meu plano A para a educação, justamente para ter esse tempo de qualidade com eles. Eu acredito que um dos meus maiores sonhos da vida era ser mãe. Eu sempre quis, sempre tive essa vontade. Então, quando veio a Graziele, veio a notícia da Graziele, eu falei, ela tem que ser minha prioridade, eu tenho que ter um tempo, mas não só um tempo de qualidade com ela. Então, eu mudei ali o plano A pro plano B, justamente para ter esse tempo com ela. Então, eu entendo bem o que você está falando, essa parte aí de priorizar, né? Priorizar ali eles. E vocês que ainda têm filhos ainda pequenos, como que é na hora de... Porque tem escola, tem o trabalho de se resolver tudo. Porque eu consegui passar essa fase da escola, lá o primário, tudo acompanhando, deixava no colégio tudo. Hoje é mais fácil, eles já estão maiores, já estão mais independentes. Mas o de vocês ainda é muito pequeno, né? A Vitória, a gente chega, eu acordo 5 horas, né, normalmente. Eu chego no delivery no máximo 6 horas e aí ela fica dormindo. Aí ela toma o suco verde dela todos os dias, isso é sagrado. Aí ela toma o suco verde na mamadeira e fica lá dormindo. Aí quando é umas 7, 8 horas eu faço café da manhã e chamo ela. Aí ela fica, agora a gente tá brincando de professora pra alfabetizar, tive que brincar. Olha. Só que a Vitória, ela é muito assim, mandona. Ela fala, mãe, finge que agora você vai falar isso. Ela não deixa eu fazer a frase. É a adolescência da infância. A adolescência da infância tem muito isso. Você tá criando uma filha vegana? É isso? Ela nunca comeu carne, nunca tomou leite de vaca. Gente, é sério isso? E ela se ela vê alguma coisa, ela corrige a pessoa, ela fala, corrige assim, no modo de, ela tenta educar a pessoa, olha, isso não faz bem, isso o quê. E aí a rotina que eu tava falando, aí ela fica lá comigo fazendo o dever de casa e o telefone apitando, porque as comidas tem que ficar o tempo certo. Aí eu coloco alarme para não me perder. Tem que ser, né? Porque senão, às vezes você tá focado em uma coisa e você esquece de outra, eu vou colocando alarme. Eu anoto. Aí ela sai anotando tudo. Aí ela fica, mãe, faz isso. Aí ó, o telefone tocando dos alarmes. Aí é a van. Nossa, é uma loucura. Mas dá certo, né? E o privilégio final, que eu tenho ela dá comigo. Tudo certo, sim. Né? Isso que é inacreditável. No final porque eu fico pensando assim, por mais que às vezes a gente abre mão de alguns momentos, algumas coisas, mas é muito legal ter ela ali comigo, sabe? Eu fico imaginando os dois eu sempre tive perto de mim. Agora eu fico imaginando quem é que as mães que precisam deixar a criança na creche, sabe? Me corta o coração. Porque às vezes você fica o dia todo lá. Eu me sinto privilegiada de ter ela ali comigo. Eu pensei exatamente isso. Esse ano eu priorizei
estar em somente um horário, né, somente um período na escola, para não deixar o Anthony o dia inteiro na escola. Então, ano passado eu estava em 2 horários, ele ficava com a minha mãe. Aí esse ano ele está na creche, mas só um período. Acredito que é um passo produtivo para ele, para ter contato com outras crianças, para aprender e tudo mais. Mas eu não consegui deixar ele o tempo integral, né? Eu pensei assim, a minha prioridade ali é ele. A minha prioridade é estar com eles. Então, deixar ele o dia todo, das 7 da manhã às 6 da tarde, não seria viável para mim como mãe, ter esse tempo todo ele na escola. Falando um pouco sobre a praticidade do iFood no dia a dia, como que ele me ajuda aí na correria, eu sempre recorro a ele. Então, eu chego da escola 12h40, 1h, no caminho eu já estou pedindo ali o almoço para quando eu pegar o Anthony na creche, eu já estou com o almoço ali. Me ajuda muito a ter esse tempo de qualidade, ao invés de ir para a cozinha, ao invés de fazer alguma comida, alguma coisa ali, esse tempo eu uso para estar com o Anthony. A Graziele, ela estuda em período integral, então à noite também. Às vezes ela me fala assim, mamãe, eu queria uma batata. Aí ao invés de fazer a batata, o iFood me salva, aí eu consigo ir fazendo a lição de casa com ela, consigo ajudar no banho, fazer uma troca de roupa, arrumar a mochila e daqui a pouco a batata dela chega. Mercado também, uso muito mercado, principalmente agora que estou ficando fitness, uso muito mercado porque faltou uma fruta para levar amanhã no lanche, eu já consigo pedir ali, já chego em casa e esse período eu consigo aproveitar aí para fazer outras coisas, para ficar com eles, para brincar, para ler um livro com eles. É um socorro, digamos assim. O restaurante agradece. Até farmácia, tudo a gente pede pelo iFood, tudo que a gente precisa a gente vai no aplicativo. Absolutamente tudo. Né? Sim, esses dias eu estava em casa e aí o Anthony ele usa XXG, ele é enorme. Tava lá o pacote de fralda, mas eu não tinha visto que estava acabando. Eu olhei uma fralda, eu falei, meu Deus, não vai dar tempo ir no mercado. O iFood me socorreu. Peguei ainda um cupom de desconto para me ajudar. Peguei um cupom de desconto, um frete grátis e consegui aí a minha fralda em questão de 20 minutos. Ele só tinha saído do banho, a fralda já estava lá. E aí, meninas, o que mais vocês aprenderam aí? O que foi mais importante depois que vocês viraram mãe? Quer começar, Vanessa? Pode falar, Mari, pode ir falando, pode ir. Seu filho é mais velho, você teve mais tempo de mãe, então, por favor. Tá. Quando eu engravidei do Anthony, eu estava em outro país, né? Eu morava na Holanda, eu era muito jovem, era uma outra cabeça. Mas foi muito divertido. Eu acho que com ele, quando ele nasceu, eu estava com 20, eu tive, acho que, mais fôlego, digamos assim, para brincar. Era um outro momento também da vida. Hoje, com a Vitória, eu tento trazer a Vitória mais para alimentação, umas coisas mais conscientes que antes eu não tinha essa maturidade com o Anthony. Uma coisa que com o Anthony eu fiz muito e eu sei que deu para a vida inteira foi ler. Eu sempre li para ele mais do que eu leio para a Vitória, infelizmente. Mas ele adora ler e hoje em casa o que ele mais tem é livros, ele adora ler. Com a Vitória eu comecei agora na fase da alfabetização, a voltar a me resgatar, tipo assim, porque a gente fica, às vezes, vai dormir, fica meio que brincando, e às vezes eu esqueço da rotina, tipo, vamos ler, vamos não sei o quê. É uma coisa que eu quero voltar a fazer com ela, que eu fiz, e com ele deu muito certo. Eu acho que é isso. Entendi. Eu não sei se eu entendi bem o contexto da pergunta, mas o que eu mais aprendi, na verdade, eu acho que foi esse amor incondicional que a gente tem pelo filho. Né? A gente tem, parece que uma obrigação, a gente tem que educar, a gente tem que cuidar, a gente tem que fazer o possível para fazer de todas as formas e tudo que for possível para uma boa formação de caráter, né? Todos os dias a gente tem que pensar nisso para que
no futuro a gente consiga ter orgulho daquela pessoa que a gente colocou no mundo. Mas deixa eu só fazer um parênteses, você falou, eu lembrei. Ontem eu estava fazendo aula de natação com a Vitória, eu fico na piscina grande e ela na pequena. E tinha uma outra criança fazendo coraçãozinho pra mãe, jogando beijo pra mãe. Aí eu fiquei olhando. Carinhoso. Assim, agora eles estão aprendendo assim, fazer um coração. Aí eu fiquei pensando assim, gente, pra Vitória, ela fala, mãe, você é a melhor mãe do mundo. E pra outra, é outra mãe que é a melhor mãe do mundo. E não tem, tipo, competição. Porque eu sou a melhor mãe pro Anthony e pra Vitória. Eu espero que seja. Mas eu acredito que não seja assim com todo mundo não, viu? Porque tem filho por aí que eu acredito que fala, mas meu é Deus. muito engraçado, né? A gente... E aí foi justamente na parte onde eu mais aprendi quando eu virei mãe. Aprendi a respeitar o meu tempo e respeitar ali essa parte. Eu sou boa mãe para os meus filhos. Eu tento ser, e se eu não for 100% hoje, eu posso ser 100% amanhã. Então, me respeitar o meu processo como mãe, porque foi muito difícil com a Graziele, a primeira filha. O Anthony já foi um pouco mais tranquilo, a segunda maternidade, mas esse respeitar que você é a melhor mãe do mundo para sua filha, acho que é uma coisa primordial ali. Mas a primeira maternidade ela é sempre muito mais fácil, né? O segundo filho a gente põe no chão, a gente deixa comer o que quiser. O primeiro a gente só falta colocar numa bolha. Exatamente. Né? Trata daquele jeito. O segundo já não tem esse mesmo cuidado. Não sei porquê, mas não tem. O segundo... Meninas, me fala uma coisa. Qual conquista, assim, atualmente, recente, vocês se lembram, assim, com orgulho? Posso começar? Ontem para mim foi assim muito marcante. A Vitória chegou em casa toda eufórica. Mãe, a professora me deu parabéns. E porque eu acertei tudo. Aí eu falei, ai que legal, filha, não sei o quê. Aí eu falei, conta mais. Ela, mãe, e eu contei pra professora que a gente tá brincando de professora, né? Aí ela falou pra gente continuar que tá dando muito certo. E é muito engraçado porque há uma semana atrás ela não lia nada. Aí de ontem pra hoje que eu peguei mais firme com ela, no sentido de vamos, você consegue e tal. E aí a menina começou a ler. Deslanchou. Mas foi muito assim, como? Eu mostrei pro pai dela, ele falou, nossa, não acredito, faz quanto tempo vocês estão? Eu falei, não, eu comecei ontem. Então assim, pra mim foi o meu troféu. Bom, eu tenho duas conquistas aí. A primeira, a maior de todas, é ser inspiração da Graziele. Então, você falou de brincar, de professora em casa, a Graziele brinca na escola. Ela chama os colegas dela de meus alunos. Então, ela lê lá para os colegas, ela sempre quer ser a ajudante da professora e ela fala, mãe, eu sou pro. Quando eu crescer, eu vou trabalhar no Senai. Eu vou ser pro. E isso, para mim, é uma conquista muito grande, porque eu vejo que ela tem a inspiração ali, que o olhinho dela brilha quando ela já teve a oportunidade de me ver na sala de aula, o olho dela brilhou. Isso, para mim, é muito gratificante. E a segunda conquista é pequenininha ali, mas é uma conquista minha, é uma conquista ali. Para mim foi algo extraordinário, é que esse ano eu comecei a me cuidar, me ver como mulher novamente, não somente como mãe. Então eu comecei psicólogo, eu comecei academia, eu comecei a passar na nutricionista, e isso para mim é gratificante conseguir tirar esse tempo para mim agora. Parabéns. Gente, eu tenho uma conquista para falar para vocês, assim, quando a gente iniciou nessa questão do restaurante, o nosso primeiro restaurante, ele é de família mesmo, ele já existe há mais de 40 anos. Né? Era do meu sogro, passou para o meu pai e hoje eu que administro esse restaurante, né? Esse que a gente iniciou. E o que acontece? Meu marido falava assim para mim, eu não quero essa vida para vocês, né? A vida do empreendedor, a vida do dono de restaurante, ela é muito corrida, ela é sofrida, o dia a dia, né?
Só que não teve jeito, eu entrei, fui para a operação e tal, e hoje estou no restaurante. E hoje, para mim, é gratificante ver o meu filho lá trabalhando comigo. E sabendo e resolvendo, e agora ele vai abrir a hamburgueria dele, e isso para mim é uma conquista, entendeu? Porque a gente vê os adolescentes hoje, tanto adolescentes, às vezes sem ter um direcionamento, sem saber o que quer. E ele começou a ir para me ajudar, e ele tomou gosto. Ele me ajuda demais na operação, vai comigo todos os dias e agora vai abrir o próprio dele. Então isso para mim é maravilhoso, é uma conquista. É incrível. Eu também tenho uma outra, deixa eu falar do Anthony, porque o Anthony tá na faculdade com 20 anos, assim, para mim foi... Porque ele não queria fazer, aí até convenci aí os amigos do trabalho, aí agora ele tá trabalhando, então eu tenho muito orgulho dele também, eu me sinto feliz dele. É bom demais, parece que mostra que a gente fez o trabalho bom trabalho, né? Exatamente. Parece que foi bem feito, Sim. Quando a gente vê que eles estão encaminhados. A conquista, mesmo pequenininha, né? Mesmo Vocês aceitam café, gente? Eu quero. Sim. Vou pegar pra você. Pode pegar. Vanessa? Obrigada. Pode falar. Bom, voltando aí às conquistas pequenininhas, né? Eu falo pequenininha porque o meu é pequenininho, o meu tem 1 ano e 10 meses, então a conquista agora formou uma frase, já sabe imitar bichinho, ele tem um desenho onde ele vai imitando todos os bichinhos. Ontem eu estava na cozinha, ele estava na sala, e aí ele começou a imitar e a falar os números. Então, 2 leões, aí ele ia lá, imitava o leão do jeito dele e falou 2. Então isso para mim foi maravilhoso. Ele foi até o 10. Falei assim, nossa, já aprendeu a contar. Tudo que eles fazem pra gente é maravilhoso, né? Parece que... Exatamente. Então, são conquistas como a faculdade, que são conquistas gratificantes, e no meu caso aí, o meu neném, né, já tá de 1 a 10, contando de 1 a 10. E ele é bem novinho, né? Ele é pequenininho e imitando o leão, porque todo leão que ele olha, ele imita o leão. O leão, cachorro, ama bichinho, ama. Às vezes, quem não é mãe fica ouvindo o nosso papo e vai falar, meu Deus, que idiotice. Exatamente. É verdade. Exatamente. Mas eu acho maravilhoso. Todo bichinho da rua, quando ele vem da creche, ele para, ele brinca, ele passa a mão, ele ama um bichinho, ama um cachorro. Já deu um cachorro pra ele? Não. Então é aí que tá. Mas já conversei com meu marido que vai ter que ser aí um dos próximos passos, porque a Graziele eu ainda consegui ali ir contornando, ela também gosta, mas eu consegui ir contornando. Mas olha, faz toda a Tomara diferença. que ele não seja como eu, porque quando era pequena, minha mãe não queria um gato de jeito nenhum. Eu peguei escondido, deixei ele guardado na lavanderia de casa, de um dia pro outro até aparecer com ele em casa. Então, não. Se eu não der esse passo, com certeza ele vai ser assim. Ele ama um bichinho e são todos os bichinhos e ele não tem medo. O cachorro é maior do que ele, o cachorro dá 2 dele, ele tá lá, passando a mão no cachorro, dando comida pro cachorro. Mas criança que é educada com animal é um ser humano diferente. Sim. Ele adora. Aprende a ser mais amoroso, aprende a cuidar. A respeitar. Exatamente. Faz toda a diferença. A Vitória, desde quando ela nasceu, ela tem os 2. Sério? Eles cobriam ela, puxavam a coberta. É uma interação incrível. Meus filhos sempre tiveram cachorro, a gente tem calopsita. É barato, tem que ter. Se dependesse da minha filha, tinha todo tipo de bicho em casa. Ele adora. Se tem um monte de gente, se ele pudesse, ele sentar do lado. Se ele pudesse, não, porque ele pode, ele vai, ele senta lá do ladinho do cachorro. Ele tá comendo pão, ele tira um pedaço e dá pro cachorro. É assim. Gente, agora eu tenho uma curiosidade. Você, Van, como que é quando você ouve eles falando, mãe, eu te amo? Graças a Deus eu ouço isso quase que diariamente. E meus filhos, eles são muito amorosos. A minha filha, onde ela me encontra pela casa, ela me abraça. Eu tô na cozinha, eu posso estar lavando louça, minha filha sai do quarto e ela chega na cozinha, ela já encosta em mim, já me abraça. O meu filho é a mesma coisa, o meu filho ele acorda cedo comigo, ele vai pra academia comigo, voltamos da academia, a gente toma café, ele vai pro trabalho junto comigo. Então, eu acho que
Eu sou amorosa, assim, sabe? Nessa questão de carinho. Eu gosto de estar sempre beijando. A gente vê que tem família que às vezes mal se abraça, mal se olha e tem uma comunicação muito difícil. Mas eles, desde pequeno, eu vou na casa da minha mãe fala, Vanessa, como seus filhos são amorosos. E já é bem diferente. Por mais que eu seja com a minha mãe, eu dou beijo, eu falo que eu amo sempre, eu ligo, eu falo sempre com a minha mãe. Mas a minha mãe, ela não teve a experiência de ter filhos que fossem tão próximos assim. E eles são, e eu dou graças a Deus todo dia. Onde eles me encontram, eles estão me beijando, eles estão me abraçando. Então é muito bom, é muito gratificante. E eu adoro. Pra você, Andressa? Também, nossa, a Graziele, o Anthony agora tá aprendendo a falar, então do Anthony eu ainda não ouvi. Mas a Graziele, a primeira vez que ela falou assim, mamãe, te amo, eu chorei. eu me derramei em lágrimas, eu me desmanchei todinha, porque foi uma sensação única, uma sensação assim, nossa, tô indo no caminho certo. A pessoa que eu preciso do amor me ama, né? A pessoa que eu amo ali de graça tá contribuindo aí, tá retribuindo esse carinho. E você vai ter em breve, né? Spoiler, você vai ter em breve a sensação de uma cartinha escrita te amo, sem ajuda nenhuma. Isso é maravilhoso, já teve. Escreveu? Nossa, ela já escreveu. É uma sensação única, uma sensação maravilhosa. Receber aquela cartinha assim, mamãe, te amo. E assim, aleatório, sem nada ali pra contribuir ali de graça. É uma sensação extremamente única. Os negócios de carta, até o ano passado o Anthony fez. Esse ano eu falei, filho, eu quero minha carta. Ele, não, mãe, esse ano vai ser muito brega se eu fizer. Eu falei, não, Anthony. Ai, é maravilhoso. Mas ele fica, às vezes eu vejo que ele quer fazer algumas coisas, ele, não, mãe, isso não, né, mãe? Mas a Vitória faz cartinha. Eu adoro receber carta. Sim, eu também, eu guardo todas. Quero muito que eles guardem assim pra vida deles, sabe? Porque é muito gratificante o carinho que eles têm. Não precisa ser uma data especial, não precisa ser um dia das mães. Engraçado, simplesmente chega, te beija, fala que ama. Chega, faz assim no seu cabelo do nada e sai, sabe? Não precisa muita coisa, não precisa ser um dia especial, nada. Mas sabe o que eu acho engraçado? Que as pessoas às vezes olhavam pro Anthony e falavam assim, quando crescer, não vai te tratar assim não. E hoje ele ainda é mais carinhoso do que quando era pequeno. Isso é muito legal. Mas isso vem, eu acho que da criação também, é o amor que contribui, né? O amor que se multiplica. Ele vê esse carinho, ele tem esse carinho em casa, ele tem esse carinho contigo, você tem esse carinho com ele e vai se multiplicando ali. Eu adoro ser mãe. Se eu pudesse, eu tinha mais uns 3. Dá tempo. Não. Eu... Andressa, e qual é o seu sonho pro futuro? Bom, no momento, meu sonho pro futuro é conseguir investir nos meus filhos. Então, a Grazi entrar na natação, ótimo que você falou que sua filha gosta da natação, porque ela tá ali pedindo. O Anthony, ano que vem, vai pro integral e eu vou estar um pouco mais tranquila. E para mim, né, o meu sonho para o futuro é começar aí uma nova graduação, né, o meu mestrado, eu consegui aí começar com um pouco mais de tranquilidade e sem perder esse contato com os meus filhos. Isso é muito bom. E você, Van? No meu caso, eu acho que sem sair do foco do restaurante, do delivery, hoje eu tenho em mente que eu quero a minha agência. Como já não bastasse os restaurantes, eu quero uma agência e eu quero focar nesse marketing direcionado justamente para o restaurante, que é o que eu já entendo, né? Para o restaurante, para o delivery. E é isso, é um passo de cada vez, mas eu vou chegando e quando eu tiver, eu já vou estar pretendendo uma outra coisa e assim sucessivamente. A gente não para nunca. Toda hora a gente quer alguma coisa. Em algum momento eu sonhei ter a minha operação e ter o meu restaurante. Hoje eu tenho, agora eu quero a minha agência e assim sucessivamente. É a vida da gente. E é importante isso, né? Acho que o que trilha o nosso caminho são os sonhos, são as vontades. Então, é o sonho que faz o caminho ser mais leve e ter mais força para ir adiante. E a gente precisa ter em mente que da nossa realidade para o nosso sonho
Às vezes ele está é um passo. Ele está a uma iniciativa nossa que pode ser o de começar. Sim. Começa do jeito que tá, começa do jeito que tiver, começa com medo. Mas tem que começar. Começa. O importante é começar. E o seu? Agora você meio fútil. Estética. Estética esse ano. Eu tô realmente voltada pra mim. Eu quero emagrecer. Os quilos que eu ganhei, eu tô focada em mim. Porque eu vi que isso me atrapalha muito, 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 muito. Então esse ano sou eu. Intelectual, espiritual e corpo. É o seu ano, então. É o meu ano. É isso, seu foco agora é você. O meu sonho pros próximos 1 ano é isso. Perfeito, né? A gente tem que pensar na gente em primeiro lugar, né? Sim. A gente faz tudo pensando na gente, nos outros, nos filhos. Em algum momento, a gente precisa pensar na gente. Ainda não entrou ali como meta pra mim, porque eu tô caminhando em passos de formiguinha. Mas esse ano eu também pretendo aí focar em mim. Deixar aí um pouquinho o lado profissional. Não deixar, mas... Priorizar outro setor. Isso, prioridades. Ter uma prioridade maior em mim do que a parte profissional. Mas é um pouquinho que a gente faz a cada dia. É uma alimentação que você muda, é a academia que você inicia, é um novo projeto, é a faculdade. Quando você vai ver, você já se transformou. Você já é uma outra pessoa. E é isso. E você nem percebeu na maioria das vezes. Aí você vai olhar lá atrás, né? Você vai ver o antes, vai falar, nossa, quanto eu evoluí. Sim, são os passos, né? Tem que andar, um pouquinho, muito, mas andar. Ficar parado não tem como. Ainda mais tendo tanta gente para inspirar os nossos filhos. Eu penso nos meus alunos, então eu tenho que continuar, eu tenho que de alguma forma mover esse mundo, seja dentro de casa ou seja lá fora. É exatamente isso. Uma mensagem é: comece, seja hoje, seja um pouquinho amanhã, mas comece a inspirar, comece a se inspirar, comece a sonhar, porque além de mãe, nós somos mulheres, nós somos empreendedoras, nós somos guerreiras, então nós merecemos. Vamos lá, então. Bom, a mensagem que eu deixo para as mães é que nunca, jamais e em hipótese alguma desista do seu sonho. Começa hoje, começa amanhã, mas não desista. Uma pequena atitude sua em começar, ele pode transformar a vida da sua família, pode transformar a sua vida e a vida de todos ao seu redor. Seja a mãe que trabalha fora, a mãe empreendedora, a mãe dona de casa, todas, eu sei que todas iniciam sempre na expectativa de transformar a sua vida e principalmente a vida dos seus filhos. Não fique parado. Tem um sonho, vai atrás dele, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom, uma mensagem para o Dia das Mães é: se permita errar, se permita ser leve, se permita amar. Eu acho que ser mãe é isso, a gente vai errar com certeza, mas que não tenha peso. E não esqueça de você, como a gente comentou aqui, quer ir para academia, quer se cuidar, estudar. Então é isso, seja você, seja leve. E um Feliz Dia das Mães, né? Não pode faltar no final um Feliz Dia das Mães. Obrigada. pra gente. Que é ótimo ser mãe. E vai ser. Sim. Vai ser um feliz Dia das Mães. É uma dádiva maravilhosa.